A graça e a paz, irmãos e irmãs amadas no Senhor, amados. Vamos aí para mais um estudo bíblico. Hoje eu venho trazer aí o estudo sobre o livro de Eclesiastes, tá? Vou precisar, acho que, de 2 ou 3 vídeos, tá? Para fazer esse livro, tá bom? Então vamos sem muitas delongas para os estudos. Aí, deixa eu adequar aqui certinho. Deixa eu ver. Aí. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 1. Estas são as palavras daquele que está em busca, filho de Davi e rei em Jerusalém. Vazio. Tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. O que resta de uma vida inteira de trabalho sofrido? Uma geração passa e outra geração chega, mas nada muda. É sempre a mesma coisa. O sol nasce e se põe um dia após o outro. É sempre igual. O vento sopra para o sul e depois para o norte. Gira e dá muitas voltas, sopra aqui e acolá. E vai seguindo o mesmo rumo. Todos os rios vão para o vasto oceano, mas o oceano nunca transborda. Os rios correm para o mar e logo depois voltam a fazer o mesmo percurso. É tudo um tédio só. Ó, aqui, irmãos e irmãs, Salomão está vagueando nos seus pensamentos. Ele teve a sabedoria que o Criador lhe deu, né? Ele pediu sabedoria para governar o povo e para fazer o melhor em prol do povo e para reinar, porque ele não se achava capaz antes, que ele ia substituir o rei Davi, né? Então, o Criador lhe deu sabedoria e lhe deu riquezas para ele administrar, para ajudar. Ele só tinha pedido sabedoria para testar o Salomão, né? Ele foi, da época dele, o considerado o homem mais sábio que teve. Só que sabemos que ele se desviou e tudo, né? Mas, né? A Bíblia não deixa exatamente clara se ele foi salvo ou não. Muitos acreditam que sim, porque ele fala no final, tudo vaidade, tudo vaidade. Então, Salomão, quando ele percebeu que ele estava em desobediência contra o Criador e se ajuntou com outras mulheres que adoravam outros deuses, ele. Aí depois do Criador chamar a atenção dele, ele ficou meio que pensando essas coisas, né? Que adianta conquistar tudo? Aí ele ficou meio que perturbado. Não doido, né? Ele ficou tentando achar resposta para tudo que ele fez, tudo que ele viveu, que mesmo com a sabedoria que o Criador deu a ele, né? Ele estava tentando entender qual era o sentido da vida, porque ele tinha conquistado todas as mulheres, feito várias alianças, tinha sabedoria que o Criador lhe deu, e depois que ele conquistou tudo e realizou todas as coisas, ele sentiu um enorme vazio e falou: para que tudo isso? Né? Que eu tô fazendo? Que sentido tem tudo isso? Né? É aquela história que a gente se pergunta a nós mesmos, né? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Você luta tanto, a gente corre para conquistar coisas, luta, né? Ah, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Aí conquista, conquista. E nunca se enche da verdadeira felicidade que tá todo mundo buscando e diz que a felicidade tá no dinheiro. Tem quem diga, né? Que a felicidade está nas conquistas materiais, que a felicidade está na conquista de um bom emprego dos sonhos, num bom relacionamento dos sonhos. E acaba que até alguns, não todos, o Criador permite conquistar e mesmo assim se sente vazio. Se as pessoas fossem cheias, mesmo com todas as conquistas, elas não iriam é, fazer coisas erradas, não iria para droga, para bebida e para os prazeres que passageiro, que isso só serve para pessoas que estão num vazio, para elas preencherem. As pessoas acham que preenche
o vazio, preenche o vazio que está dentro de si, mas o vazio só é preenchido pela existência de Deus dentro de nós, entendeu? Mesmo com toda a sabedoria que Salomão teve, a desobediência dele se tornou-se ele vazio. Porque quando ele não soube usar a sabedoria, no começo ele soube, mas depois, quando ele se desviou, ele deixou de saber usar a sabedoria que o Criador tinha lhe dado, porque se ele tivesse soubesse usar no final, ele não teria desobedecido o Criador e se juntado com mulheres pagãs de outro reino, que levou ele a profanar o templo do Criador e levou ele à própria desgraça, entendeu? Então vamos dar sequência aqui. Mesmice sem tamanho. Nada tem sentido. Será que os olhos não cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir? O que foi será novamente. O que aconteceu acontecerá de novo. Não há nada novo neste mundo. Ano após ano é sempre a mesma coisa. Não há nada novo debaixo do sol. As pessoas que acham que é novo, a modernidade é nova, na verdade o avanço tecnológico veio do céu. Satanás roubou e trouxe para a terra. E revelou aos homens antes do tempo, que os anjos caídos, diz lá em Gênesis, não sou eu que estou dizendo, Fernando, tá? Que os anjos ensinaram armas cortantes, os homens fazerem armas cortantes, cordas de música, né? Não sei se foi... teve um lá que chamava, não sei se era Tubal Caim ou teve outros, né? Eu não lembro agora qual deles que foi ensinado para eles e eles passou para o resto do povo, né? Fazer cordas para instrumentos musicais, armas, maquiagens, os anjos ensinam para as mulheres, né? Não que é proibido usar maquiagem, hoje também a gente usa da tecnologia, o Criador permite para a gente expandir o reino, porque é aquela história, né? Tudo que o Satanás usa para trazer o mal, o Criador usa para converter o mal em bem, para aqueles que querem andar no caminho do Criador e usar das coisas criadas nesse mundo, que o Criador, algumas o Criador criou, outras foi Satanás que trouxe antes do tempo. Mas mesmo essas que Satanás trouxe antes do tempo, o Criador transforma em bem para a gente usar para levar o reino, entendeu? Até um determinado ponto. Porque a gente não pode pôr o coração, é o que Salomão está falando aí. Você não pode colocar o coração nada desse mundo, porque elas não vão nos preencher. Só a presença do Criador dentro de nós em espírito que preenche a nossa plenitude, a nossa felicidade está nele, entendeu? Eu sei que muitos não concordam, que já teve comentário aí que, né, eu nem vou entrar no detalhe, depois em outro vídeo eu falo. Vai, vamos dar sequência aqui. Isso aqui é vídeo de outra coisa. Vamos lá. Grita, ei, isso é novo. Não se anime. É a mesma velha história. Que nem esses negócios que o pessoal põe piercing no nariz, acha que isso é novo. Isso daí sempre existiu lá na antiguidade. Lá em Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma fazia isso daí. Entendeu? Aí a pessoa dá a modernidade, foi criado, inventaram agora, né? O computador, ele veio pra cá, pra nós, aqui, foi de nação, uma se aperfeiçoalizou primeiro nisso, depois foi passando de para nação, mas na verdade, isso no céu já existia, já existe tudo, entendeu? Ela só foi manifestada aqui na Terra no devido tempo, mas lá na antiguidade também já tinha algumas coisas. Como que você acha que construíram a pirâmide do Egito, construíram muitas coisas, se não tinha muitas ferramentas que tem hoje, né, que vieram a ser desenvolvidas, né? Então é uma coisa para a gente refletir e pensar. Talvez a gente nem chegue nesse entendimento, né? Talvez a gente chegue ou não chegue, né? A gente não saiba como tudo se manifestou naquelas épocas e o que tinha, o que não tinha, o que se manifestou hoje. Mas sempre teve as ferramentas para criar isso daí, né? É igual quando falar, a escritura, né, foi escrita e papiro lá, que foi mesmo, né? Mas não tinha lápis, mas eles tinham como lá, eles inventavam alguma forma de se escrever. Aí as pessoas falam que a gente prega heresias, né? Porque não estuda
sobre o assunto e ficar querendo imitar que nem papagaio que os outros falam, né? Aí a gente fala as coisas aqui e fala que a gente tá falando coisa errada, né? Mas, enfim, vamos dar sequência aqui. Ninguém se lembra do que aconteceu ontem e as coisas que vão acontecer amanhã. Ninguém se lembrará delas também. Você acha que será lembrado? Pode esquecer. Eu sou aquele que está em busca. Fui rei de Israel em Jerusalém. Já investiguei tudo com cuidado. Explorei tudo que é feito nesta terra. E deixe-me dizer, não há nada de especial. Deus não facilitou nada para nós. Já vi de tudo. E tudo é um vazio só. Como nadar contra a maré. Pau que nasce torto, morre torto. Não dá para ser consertado. É como acrescentar um zero à esquerda. Não muda o resultado. Eu disse a mim mesmo, tenho mais conhecimento e sou mais sábio que qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei sabedoria e conhecimento. A conclusão a que cheguei foi: esforçar-me para obter sabedoria e conhecimento produz um vazio. É como nadar contra a maré. Quanto mais se sabe, maior é a responsabilidade. Quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Na visão dele, é que ele estava tentando chegar. Só que eu acho assim, no que eu entendo das escrituras, a sabedoria que ele teve era sabedoria maior do que todos. Só que ele se assoberbou. Só pelo ele dizer isso, ele já ficou soberbo. E outra, que sempre a palavra nos direciona à humildade, a não achar melhor que ninguém. Eu creio que a sabedoria que o Iarro deu para Salomão foi a terrena. Ele era mais sábio que todos, né? Mas por que o Criador deu a sabedoria terrena para ele, mais do que todos? Para mostrar que a sabedoria terrena, ela é falha. E a sabedoria que veio do Espírito, ela não é. Entendeu? Quando você é guiado pelo Espírito, ela te direciona ao lugar certo. Então, com toda a sabedoria que Salomão teve, ele pecou. E ele, ó, como ele diz, ele fala, eu sou mais sábio, eu sou isso. Quer dizer, ele estava se gloriando em si, né? Ele não entendia, ele estava buscando a entender as coisas, mas ao mesmo tempo ele se gloriava em si. Ele esqueceu como se ele tivesse esquecido que tudo veio de Iarro, né? Pelo dito dele aí, né? É o que eu entendo, né? Pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu entendo porque na verdade ele não está proferindo ele está tentando descobrir que sentido tem a conquista das coisas nesse mundo e essa vida aqui terrena, entendeu? E ele está olhando para os acertos e para os erros dele para ver se tem alguma diferença em andar no caminho do Criador ou não, em andar no certo ou no errado ou não. Se faz alguma diferença, porque todos vão para o mesmo buraco. Buraco que quer dizer não é para condenação ou a salvação. Ele está se referindo que todos vão morrer e vão para o buraco, enterrado no túmulo. Seja mal, seja bom. Entendeu? Aí ele está vagueando nesses pensamentos para ver qual o sentido. Ele quer chegar no sentido. Só que o sentido vai vir lá mais tarde, quando o Messias vir e anunciar o verdadeiro significado que ele vai passar da verdadeira vida no Criador e no Messias, que é a vida, né, eterna. E por que que a gente passa tudo aqui e por que que a gente tem que passar pelas coisas para a gente se elevar espiritualmente e aprender. A gente está aqui para aprender, para ensinar, aprender com os outros, tocar experiências de vida, né? E chegar a um consenso que tudo vai... quando o Messias vem, ele esclarece tudo. Só que quem não busca ao conhecimento passado pelo Messias, não vai chegar a essa plenitude de conhecimento, né? É o que dá para entender. Só que como na época dele o Messias ainda não tinha vindo, então ele estava tentando vaguear no entendimento, para ver se ele chegava a algum esclarecimento de que sentido tinha que conquistar as coisas, lutar, fazer o bem, fazer o mal, se para ele era praticamente a mesma coisa, fazer o bem, fazer o mal, todo mundo ia morrer e ia acabar ali a vida, né? Mas mais na frente ele vai desembaraçando, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Astes, capítulo 2.
Eu disse a mim mesmo: vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir. Mas descobri que isso também produz um vazio. Olha, tá O vendo? que eu descobri depois de curtir a vida é loucura, não vale a pena. E cair na vida em busca de prazeres, será que vale a pena? Com a ajuda de um bom vinho acompanhado de bom senso, decidi cair na gandaia de vez. Estava desesperado para descobrir se alguma coisa vale a pena nesta vida. Acompanhado de bom senso não foi, porque você cai na gandaia de vez, como é que isso pode ser bom senso? Tá vendo? Ele, como ele vagueia, ele tá buscando uma direção, né? E a sabedoria que Deus lhe deu é humana, não é espiritual, porque se fosse espiritual, a sabedoria que vem do Espírito, ele te direciona, ele te dá clareza, entendeu? E pelo que eu vi ali, depois que ele se uniu com as mulheres de outros deuses, que adoravam outros deuses, ele ficou bem perdido, entendeu? Ele caiu em total desobediência ao Criador, né? Vamos lá, vamos na sequência. Todos temos de enfrentar nesta terra. Ah, e a desobediência ao Criador não é de modo algum a sabedoria. Porque a sabedoria diz que você anda em obediência à palavra do Criador, que é a sabedoria suprema. O Pai e o Filho. Então, quando você vai pelo seu próprio caminho, a Bíblia diz que quando você se apoia no seu próprio entendimento, que isso é loucura, que isso é estutícia. Entendeu? Fiz projetos formidáveis como ninguém. Construí casas, plantei vinhas, projetei jardins e parques e plantei muitas árvores neles. Fiz reservatórios de água para irrigar os pomares. Comprei escravos e escravas que, com seus filhos, me deram ainda mais escravos. Depois adquiri grandes rebanhos, mais que os de qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei muito ouro e prata dos reis que dominei e dos reinos que conquistei. Reuni um coral de cantores para minha diversão e o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres. Olha aí. E como prosperei. Deixei para trás todos os meus antepassados em Jerusalém. Mas nunca abri mão da sabedoria. Tudo que desejei eu tive. Nunca me neguei nada. Ele não abriu mão da sabedoria terrena. Porque a do Criador ele estava sem ela. Porque como que ele desviou do caminho? Se ele tivesse tanta sabedoria que veio do Espírito, ele não desviaria. Entendeu? Se ele desviou é porque ele tinha sabedoria humana. Que é o que o homem hoje tem aí, se gloria nele, Nabucodonosor, o Criador permitiu que ele tivesse essas coisas e ele se gloriou nele mesmo. Olha o que eu construí pro meu deleite, né? Fez uma estátua para adorar ele, entendeu? Então o Criador falou, você não me dá glória? Tudo veio de mim. Então agora você vai comer capim com os animais. Então para você aprender e reconhecer que tudo que eu permiti você ter veio de mim. Entendeu? Então você vê que com toda a sabedoria que o Yahweh lhe deu, foi a humana. Porque não, de maneira nenhuma pode ser essa sabedoria espiritual. Entendeu? Tudo que deu na telha. Não estava nem aí. Queria sentir prazer em tudo o que fazia. Essa era a minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. Então parei para pensar em tudo que fiz, todo aquele trabalho suado e sofrido. Mas quando caí na real, vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré. Nada vale a pena nesta vida. Depois tentei descobrir a diferença entre a sabedoria e a insensatez. O que fica para ser feito pelo próximo rei? Que tarefa difícil. Você só faz o que pode, ponto final. E o que eu estou entendendo é que quando ele caiu em si, ele quer nos passar que a verdadeira sabedoria é que é o que eu estou falando, a espiritual. Aquela sabedoria que o Yahweh deu no início para ele, era terrena, que ele até prosperou por um tempo fazendo o que era certo, obedecendo a Yahweh. Só que depois ele se desviou totalmente, você vê que ele falou, caí na gandaia, não tava nem aí, e fiz isso, e me diverti, fui pros prazeres, e me sentia vazio do mesmo jeito, entendeu? Então, o que eu tô entendendo, que eu entendo desse livro Eclesiástico, não é agora, eu sempre entendi assim, que
ele tá mostrando a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Yahweh, a espiritual. Entendeu? Ele tá querendo mostrar como que chama a palavra, meu Pai Celeste? O contraste entre uma sabedoria e outra. Entendeu? Mas eu realmente vi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor que a escuridão. Mesmo assim, apesar de os sábios enxergarem para onde estão indo e os insensatos tatearem no escuro, no fim, são todos iguais. Há um só e mesmo destino para todos. Olha lá, foi o que eu falei. Quando me dei conta de que meu destino é o mesmo do insensato, entrei em crise. Por que se preocupar em ser sábio? É tudo um vazio só, nada faz sentido. Tanto o sábio quanto o insensato têm o mesmo fim. Basta um só dia e eles são esquecidos. É triste. O sábio e o insensato morrem do mesmo jeito. Ponto final. Por isso passei a odiar. Porque ele não tinha entendido ainda que o Filho de Deus viria, né? Davi eu acho que se deslumbrava isso. E Abraão também. Mas ele não, parecia que ele não, ele ficou meio ali em cima do muro, né? Tanto é que ele se desviou. Vamos dar sequência aqui. Tudo que se pode concluir é que o que acontece na Terra não faz o mínimo sentido. Ó, ele acha, morreu, acabou. Você fazendo bem ou mal, sendo sábio ou tolo, nós vamos pro mesmo buraco. Mas é que ele só vê a vida terrena, ele não estava vendo a vida além, espiritual, entendeu? Porque você vê, ó, que você pegar Eclesiastes, esse livro aqui, e conectar ele com a carta de Tiago, irmãos, aí o próprio Criador fala lá, ó, a inveja, a competição desenfreada, você querer parecer aprovação dos outros, invejas, tudo isso não é a sabedoria que vem de Yahweh, do Espírito. É animal, demoníaca e diabólica. Tá lá em Tiago, carta de Tiago. Então, ele tá vendo a sabedoria pelo aspecto físico. Morreu, acabou. Então, o que adianta? Você ser sábio ou você ser tolo? Na visão dele, que ele tá dizendo ali, né? Ele tá fazendo contraste, como eu disse. Que adianta ser bom ou ser mal? Que adianta você deixar de se divertir e curtir a vida ou você curtir? Qual que é a diferença? Todo mundo vai morrer e vai pro mesmo buraco, né? É o que ele tá vagueando aí na sabedoria dele aí, dos entendimentos humano e carnal, né? Útil é nadar contra a maré. Odiei tudo o que realizei e até o que acumulei. Não posso levar nada mesmo. Terei de deixar tudo para os que vierem depois de mim. Não importa quem sejam eles, ficarão com tudo que ganhei com o meu tão sofrido trabalho. Isso não faz o mínimo sentido. Foi quando parei, entrei em desespero e pensei em desistir de tudo. Qual o sentido de trabalhar tanto? Não é um absurdo trabalhar feito um condenado e deixar tudo para alguém que nunca fez nada? É doideira total, é revoltante. O que você ganha trabalhando sem parar? É só sofrimento de sol a sol. Nem de noite eu consigo descansar. Ele ainda, ó, com toda a sabedoria que ele tinha, ele ainda não entendeu o propósito. Porque você ter o equilíbrio, você saber dividir o tempo, que hoje é difícil, né, que é mais corrido, mas para você trabalhar para o seu sustento, você trabalhar, você cuidar, ter tempo de cuidar da sua saúde, ter tempo para a sua família e para a diversão e para o lazer e para a adoração do Criador. Então você tem que saber equilibrar o seu dia nesse tempo, entendeu? E não é só um dia, é você, porque o mês ele tem 30 dias, a semana tem 7 dias, entendeu? A adoração do Criador tem que ser todos os dias. E buscar primeiro o reino do céu e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas é que ele vai
o Criador sabe que você tem que administrar o tempo também para trabalhar, para trazer o seu sustento. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, quem não trabalha não deve comer. E trabalhe com as suas próprias mãos para ter o que repartir com quem tem necessidade. E mesmo que você trabalhe e deixe para os outros, esse é o intuito, é a verdadeira sabedoria. Porque você não vai se matar também de trabalhar, mas você vai curtir os bons momentos. Entendeu? Só que você, mesmo quando você trabalhar e conquistar e ficar para os outros, não importa, porque você não pode pôr o coração e ser egoísta, falar, não, eu trabalhei só para mim, tudo é meu. Que lá nos evangelhos fala que tudo é nosso, a gente compartilha dos nossos bens uns com os outros. Entendeu? É que as pessoas não entendem isso. Ela trabalha só para o seu egoísmo, para os seus deleites. Mas o intuito de você trabalhar é para servir o reino, para servir as pessoas. Entendeu? Não é só para você. Entendeu? E não é só dinheiro. Você não serve só com dinheiro. Você leva a mensagem, a palavra, entendeu? Que é a sabedoria suprema. Entendeu? Você compartilha da palavra, compartilha do que você tem, dos alimentos, compartilha de alguma sustento para alguma pessoa, algum irmão que está em necessidade, né? Uma pessoa que está com fome, você dá um pão, um prato de comida, entendeu? Ele não entendia o propósito além. Ele só entendia o hoje, o aqui e o agora. Entendeu? Muito absurdo. Então pensei que o melhor que dá para fazer com a vida é divertir-se e tentar sobreviver. O que parece é que é destino divino. Se teremos festa ou sofrimento, é Deus quem decide. Deus pode dar sabedoria, conhecimento e alegria para quem lhe agrada. Mas os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho pesado e acabarão por entregar de mão beijada seus bens para quem agrada a Deus. É tudo inútil. É nadar contra a maré. Eclesiastes, capítulo 3. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Quer dizer, ele falou lá, né, que porque as pessoas trabalham demais e não tem tempo para outras coisas, entendeu? E não tem tempo para a família, para o Criador, para nada. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Você tem que saber pedir para o Criador te dar um trabalho que você tenha tempo também para as outras coisas, para cuidar da sua saúde. Por isso que as pessoas hoje estão estressadas, estão com burnout, vive, né? Estressada, o governo também não ajuda, que ele põe esse 6 por 1 justamente para o sistema não te dar tempo de você ter tempo para com Deus, para estudar a palavra, para orar, para estar com a sua família, né? E mesmo aquelas pessoas que tem o tempo, que ela não trabalha 6 por 1 ou trabalha 5 por 2, tem feriados, ela só vai também se divertir, também tá errado. Porque ela fala, eu trabalho, no dia de trabalho eu vou aproveitar o meu dia só para se divertir, tá? E a sua comunhão com o Criador? E o estudo da palavra? E ajudar o próximo? Entendeu? Você tem que fazer. Não dá para fazer tudo num dia só? Claro que não. Por isso que semana tem 7 dias. Por isso que o mês tem 30 dias. Para você saber administrar o tempo. Entendeu? Para você fazer um pouco de cada dia e no seu dia também saber administrar o dia para você dar todos os dias a sua adoração ao Pai do estudo da palavra e na oração, na busca da face do Criador e pedindo a direção que é a verdadeira sabedoria, ser guiado pelo Espírito, pela palavra do poder do Criador, por uma vida verdadeira em Espírito e verdade. E aí depois, o resto do dia, você vai lá divertir, passear, fazer o que você quer. Aí para o dia seguinte, que veio o trabalho, aí já é hora de trabalhar. Entendeu? Vamos lá. Falou que não há tempo para tudo, né? Vamos lá aqui. E hora de morrer. Peraí. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e hora de morrer. A hora de plantar e hora de colher.
a hora de matar e hora de curar, a hora de destruir e hora de construir. Ó, por que que ele falou a hora de nascer? Porque a gente nasce. E a hora de morrer, porque também a gente morre. Certo? A hora de esperar, a hora de plantar, a hora de colher, a hora de agir, a hora de esperar, a hora de matar. Aí as pessoas se assustam. Por que matar? Porque o Criador manda, naquele tempo lá do Antigo Testamento, mandava exterminar as pessoas má, porque as pessoas má matavam as pessoas boas. Então o Criador mandava matar, que era olho por olho, dente por dente. Hoje não, é amar seus inimigos, que é a nova aliança. Mesmo que a pessoa faça mal para você, você tem que, não pode revidar. Você entrega na mão daquele que julga justamente e o próprio Criador vai dar a paga, a vingança é dele, ele vai dar a paga. Então, aquele que tirar a vida terá a sua vida tirada, cedo ou tarde. Entendeu? Porque é a lei da semeadura. Entendeu? Não tem para onde correr, a lei do retorno sempre vem. As pessoas dizem que não, porque não acreditam na palavra do Criador, né? Porque acreditar na palavra do Criador é acreditar toda a palavra, não é? Ah, não, eu acredito, você adapta a palavra no que você quer para você, no seu próprio entendimento carnal. Ah, isso eu aceito da palavra, isso eu não aceito. Aí, isso eu creio, isso eu não creio. Não, não existe isso, entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. De chorar e hora de rir. Só o que convém? A hora de lamentar Hora de chorar e hora de se alegrar. A hora de fazer amor e hora de se abster. A hora de abraçar e hora de se afastar. A hora de ganhar e hora de contar as perdas. A hora de segurar e hora de largar. A hora de arrancar e hora de consertar. A hora de calar e hora de falar. A hora de amar e hora de odiar. A hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Hora de odiar. Ó, tá vendo? Essa é a sabedoria que veio do mundo, que ele tinha. Por isso que eu falo que ele tinha sabedoria, por mais sábio que ele fosse, era a sabedoria do mundo. Na Nova Aliança fala que você tem que amar até os inimigos e perdoar as pessoas até 70 vezes 7. Aí aqui ele já tá falando a hora de amar e a hora de odiar. Entendeu? Então, mas o que ele tá falando é odiar o mal, não a pessoa. Odiar as práticas, né? Eu creio que ele está se referindo a isso. Ah, e ele falou a hora de falar e a hora de se calar. Muita gente também interpreta essa palavra errado. Às vezes, quando a gente é chamado para pregar a palavra e falar da palavra, e o Espírito Aruah HaKodesh nos dá entendimento, que é o Espírito do Pai e do Filho, o Messias falou para pregar, ele não ficou calado. Quando fala que a sabedoria, às vezes, é quem fala menos, sim, mas falar menos é para não falar bobagem, entendeu? É você aprender primeiro para depois se ensinar. Escutar para aprender para depois ensinar, né? Tem muita gente que quer falar o que não sabe, ela imita que nem papagaio, o que escuta. Ela não se aprofunda, então ela quer ensinar sem ter aprendido, isso é falar demais. Ou então falar bobagem, falar palavra que a Bíblia nos ensina. Se livrar de toda palavra torpe e maliciosa da vossa boca. Temperar a sua palavra com sal para edificar os ouvidos de quem a ouve. Entendeu? Então quando fala, e às vezes você não falar os planos que você tem para sua vida para todo mundo. Entendeu? Porque as pessoas infelizmente são invejosas e tramam para que não dê certo os seus planos. Né? Lógico que se vem de Deus, Deus e te abençoa, o que Deus abençoou, homem nenhum, criatura nenhuma pode amaldiçoar, mas pode tentar atrasar o processo. Entendeu? Então, às vezes é melhor a gente se calar, não falar os planos para os outros, que o Criador tem para nossa vida. O José foi falar para os irmãos o sonho dele, os irmãos jogaram ele no poço e venderam ele como escravo, por inveja. Entendeu? Por isso que fala, a hora de falar é a hora de calar. Né? E José era um menino sábio. Então, José do Egito, né? Que foi conhecido assim. E também, hora de falar e hora de se calar, quando você fala uma vez, os ensinam para a pessoa, fala duas, e a pessoa fica ali lutando contra você, a sabedoria que Deus lhe deu,
que a palavra fala? Não dá pérolas a quem não sabe o que fazer com as pérolas. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação ou chamada de atenção, evitam, porque o tal está pervertido e peca, estando si mesmo condenado. Não adianta você debater com ele. Então é hora de se calar. Você já falou 2 vezes. Ele não absorveu, não entendeu? Cale-se. Ore por ele e jogue na mão do Criador e cale-se. Entendeu? E calar também para você não falar o que não sabe. Calar para você querer saber mais que os outros sem você ter estudado qualquer assunto. Primeiro, eu não vou discutir de mecânica com mecânico, sendo que eu não estudei mecânica. Então eu tenho que ouvir para aprender, para depois falar de mecânica. Como é que eu vou ensinar um mecânico se eu não entendo de mecânica? Entendeu? Então é nesse sentido que é hora de saber falar, hora de se calar. A sabedoria de se calar no momento certo. Você saber com quem falar, aonde falar, quando falar e por que falar e a hora certa de falar. É nesse sentido, não é que, ó, irmão, cala a boca, você é a verdadeira sabedoria quem fica calado. Isso não é verdade. As pessoas distorcem muito esse significado que quer passar nas escrituras de ficar calado. Entendeu? Vamos lá. Será que tudo isso faz alguma diferença? Falar demais não é falar em quantidade, tá? É falar bobagem, falar o que não deve, falar o que não entende. Entendeu? Falar só palavra que não edifica. Isso é falar demais. Entendeu? Não é só falar demais porque você fala muito. Eu falo bastante. É por isso que o Criador me chamou. Eu era vendedor. Falou, agora você, em vez de falar para vender, você vai falar da minha palavra. Entendeu? Como é que eu vou falar mudo aqui nas redes sociais? Como é que eu vou pregar no YouTube mudo, calado? Entendeu? Quiseram calar o Messias, quiseram calar os apóstolos, pregaram na cruz, todos eles. Entendeu? E assim querem nos calar também. Não me calo, eu só me calo na hora certa, no momento que o Espírito fala, se cale. Entendeu? Agora, ao vivo, quando você tá falando com a pessoa não quer ouvir, aí você se cala e, e mostra para a pessoa com as suas atitudes só. Não precisa nem falar, só mostra o seu caráter, sua atitude. Sei bem o que Deus nos deixou. É só trabalho pesado e inútil. Sei que Deus pôs tudo no seu devido lugar e no tempo certo, mas nos deixou na escuridão. E a verdade é que não sabemos bem o que Deus quer, nem agora, nem no futuro. Assim descobri que o melhor é ir tocando a vida, divertir-se e aproveitar ao máximo. Aí ele tá falando isso, só que, de novo, sabedoria humana, porque em outro versículo das escrituras, o Criador fala que revela as suas coisas aos seus profetas. Que tudo será revelado, mas foi o que ele falou atrás, ele não falou que tem tempo para tudo? Então, se o Criador não revelou, é porque não é o tempo do Criador revelar aquilo. Porque ele vai revelar aos seus filhos. Vamos ter revelado hoje no final dos tempos. Entendeu? Hoje, depois do Messias, a gente sabe mais coisas do que os judeus sabiam lá, apesar de eles serem inteligentes. Tanto é que os judeus, eles... Peraí, deixa eu ver aqui. Eles não crêem no Messias, alguns judeus, que veio, né? Que é o Messias que já se deu no Calvário para pagar nossos pecados. Alguns judeus messiânicos crêem, outros não. Entendeu? Então, a gente hoje foi muito mais revelação de coisas do que foram para eles lá naquele tempo. Lembre-se que lá na lei do Antigo Testamento, eles entendiam tudo fisicamente, na obra da lei, na obra da carne, nos rituais que o Criador mesmo tinha dado, mas como figura por mais excelente, para a sabedoria suprema que via a vida do Espírito após o Messias vir e soprar o Espírito no dia do Pentecoste. Entendeu? E eles não entendem. E muitos hoje também não entendem. Religiosos que vivem para querer agradar o Pai nos rituais no rituais físico e carnal, e não agradar na justiça, na benignidade, no amor, na paz, na paciência, no serviço ao próximo. Entendeu? É isso que o Pai quer, misericórdia. Ele não quer sacrifício de rituais, de rituais religiosos, de ir ao templo mais. Entendeu? É tudo diferente. Entendeu? Primeiro ele mostra uma coisa física para mostrar uma espiritual, que é mais excelente lá no fim. O Antigo Testamento foi só sombra porque haveria de vir mais excelente. Entendeu? Em resumo,
comer e beber do bom e do melhor e tirar o que puder do próprio trabalho. Esse é o presente de Deus. Também concluí que o que Deus fez, feito está. Não há o que pôr nem tirar. Aí Deus sim, fez, aí eu concordo. ponto final. Então, é melhor parar de questionar e adorar a Deus em santo temor. Exatamente, aí Tudo tá que certo. passou, passou. E tudo que será, será. E Deus tornará a trazer de volta o passado. Voltei a pensar no mundo à minha volta. Ele mesmo diz, ó, ele tá pensando. Então, tem algumas coisas que ele tá pensando que tá de acordo. Outras ele tá tentando compreender com toda a sabedoria que o Yahweh lhe deu humana, né? Alguma ele chega ao entendimento, outras não, né? E olha só o que vi. A política, só corrupção. A justiça, Nada de novo. mais corrupção. Nada Eu de disse a novo. mim mesmo, Deus julgará o justo e o injusto. A hora para tudo. Não Sim, há como... julgará os dois, só que o justo vai para salvação e o injusto para condenação, é o que diz a escritura, né? Então refleti. Deus está nos testando, mostrando que não somos melhores que os animais. O homem e o animal têm o mesmo fim. O homem morre e o animal também. Todos nós respiramos o mesmo ar. Não há nenhuma vantagem em ser gente. Não faz sentido. Sinto um grande vazio. Todos nós acabaremos no mesmo lugar. Ele não chegou na plenitude do entendimento, altura e largura, como diz lá Colossenses, cartas ao Colossenses, do pleno conhecimento do Messias. Por isso que ele fala assim, quer dizer, tudo vai para o mesmo lugar, vai morrer, nós não somos diferentes que os animais. Né? Ele não está deslumbrando a vida que estava por vir, celestial. Por isso que é difícil você falar se Salomão foi salvo ou não foi, porque esse pensamento que ele está externando, né? Às vezes alguma coisa ele entende, outras não. Então é meio que ele está ali vagueando entre dois mundos, né? Não está plenamente cheio de conhecimento espiritual total. Ele está com conhecimento humano. Então ele não deslumbra o reino espiritual, ele está deslumbrando o vive aqui, morreu, acabou, entendeu? No que ele está ali externando, né, do entendimento que ele tem das coisas naquele tempo, naquele momento, na vida atual que ele estava vivendo. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Ninguém pode ter certeza se o espírito humano sobe ao céu ou se o espírito do animal desce para a terra. Então concluí que o melhor é se divertir. Ninguém pode ter certeza. Mas em Efésios, o pai, na carta de Efésios, nos dá certeza. E aí? Da salvação? Do selo do Espírito? E aí? Eu sei que muitos vão discordar de mim, tá? Tá tudo bem. Eu tô dando o meu parecer aqui desse estudo, tá? Se quiser discordar, pode discordar à vontade. E puder do próprio trabalho. Não tem outro jeito. Quem sabe o que acontecerá depois da morte? Eclesiastes, capítulo 4. Depois voltei minha atenção para a terrível violência que existe neste mundo. As lágrimas dos oprimidos que nunca receberam nenhum consolo. As vítimas inocentes, esmagadas por seus opressores, sem que ninguém fizesse nada. Então imaginei que os mortos são mais felizes que os vivos. E melhor ainda é aquele que nunca nasceu, que nunca viu toda essa crueldade praticada na terra. De novo, ele tá vendo com olhos carnais as coisas. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil. Que loucura! É nadar contra a maré. O insensato se recosta e se acomoda. Sua preguiça é um suicídio. É melhor ficar tranquilo com um pássaro na mão que ter dois voando e estar em aflição e ficar nadando contra a maré. Foi então que vi outro absurdo da vida. Um homem solitário, completamente sozinho, sem filhos, família ou amigos.
e ainda assim trabalhava como louco noite e dia sem parar. Era compulsivo, sempre queria mais e mais. Nunca parava para se perguntar: por que estou trabalhando feito burro de carga, deixando de me divertir? E quem se importa? Que grande absurdo! Completamente inútil. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho você pode morrer de frio. Sozinho você está desprotegido. Mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. É melhor um jovem sábio que um rei idoso e insensato que já não ouve mais ninguém. Vi um homem E começar acha que sabe tudo, né? E ninguém sabe tudo. A gente precisa um do outro. Então, melhor dois, né? Agora, um que só é sozinho, mas também, se você entende que você não está sozinho mesmo, estando só, sem companhia, você está com o Criador, você está com a melhor companhia. Agora, o que adianta você estar cercado de gente e não ter o Yahoo, não ter o Criador dentro de você? Você está vazio, entendeu? Ele faz, é o que eu falo, ele está fazendo um contraste das duas sabedorias, né? Mas ele, da sabedoria espiritual, ele não chegou na plenitude, ele está tentando chegar ali, né? Mas ele está olhando mais com os olhos carnais. Mas ao mesmo tempo, ele está tentando achar algum sentido para uma sabedoria suprema, que é a do Criador, né? Que nada desse mundo se satisfaz. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir espiritualmente, para obedecer a palavra, o caminho do Criador, que é a sabedoria suprema, e para compartilhar com os outros as coisas, os momentos alegres, compartilhar os bens, ajudar um ao outro, amar um ao outro, amar o próximo como a ti mesmo, liberar perdão. Isso é evoluir espiritualmente. Quando você libera perdão das pessoas que te feriram, não guarda rancor, não precisa conviver com elas, mas não guarda rancor também. Você não deixar as coisas te abaterem, as palavras, o que os outros dizem, você tratar as pessoas com respeito, com amor, mesmo quando não concorda com ela em alguma coisa, entendeu? Isso é evolução espiritual e muito mais, entendeu? em mudar de vida, chegando ao trono. Percebi que todos se juntaram ao governo desse jovem sucessor do rei. Mas o entusiasmo não durou muito e a geração seguinte o rejeitou, criando oposição. É um absurdo. É tudo inútil. É nadar contra a maré. Eclesiastes. Você correr em vão, né? Você luta a vida inteira, se mata de trabalhar, conquista as coisas, pra você morrer, não levar nada e deixar pros outros. Tudo bem, você tem que deixar pras pessoas. É válido isso também, né? Mas você tem que não só viver de trabalho, você tem que ter um momento de diversão, um momento para com Deus, que é o principal, né? Buscar primeiro o reino do céu, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você tem que ter um momento de comunhão com o Pai, intimamente, pessoalmente, direto com Ele, e adoração, e um momento para sua família, para lazer e para descanso, entendeu? E para cuidar da sua saúde, e para o trabalho. Entendeu? Não adianta você querer só viver de trabalho ou só de trabalho e diversão, pão e circo, e esquecer o resto, né? Porque isso não é sabedoria, né? A gente tem que ter tempo para tudo na vida, né? Saber administrar. Eu sei que o sistema hoje escraviza as pessoas, mas porque elas se deixam escravizar. Se ela se voltar para o Criador e pedir para o Criador mover situações para ela, que ela saiba dividir o tempo dela para várias das coisas. E quando ele der esse tempo, que ela não seja ingrata e vá só se divertir e esqueça da adoração ao Pai, de buscar o reino, de obedecer a palavra, de ter comunhão, lendo as escrituras, praticando os princípios morais, né, que elas ensinam, e orando, buscando a face do Pai e intimidade para para saber que Ele está presente conosco em todos os nossos caminhos. Entendeu? E nós somos totalmente dependentes dele para tudo.
No 5. Essa é a sabedoria, Tome João. cuidado quando entrar na casa de Deus. Sei que muitos não vão Vá concordar. pronto mas para tá tudo bem. obedecer a Deus, Olha lá, pois isso é o que obedecer. importa. Olha lá. Não entregue oferta como os insensatos que o fazem sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar. Ó, Nem faça promessas Fale sem impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não faça você. promessa que você não possa cumprir. Quanto menos você falar, melhor. Trabalhar demais prejudica o sono. Quanto menos você falar do que é, das suas coisas pros outros, da sua vida pessoal. Entendeu? Não é você de quantidade, tá? Mas mesmo assim, se você achar por necessário não falar muito, que cada um tem sua característica. Entendeu? Mas eu sei que muitos não vão concordar mesmo. Vou parar por aqui, tá, irmãos? Vou dar sequência na próxima parte, tá? Muito obrigado, que o Criador abençoe, compartilhe o vídeo, deixa o like, badalhe o sininho. Bem-vindo a novos inscritos, se inscreva quem não é inscrito, até o próximo vídeo. Tá bom? Amo todos vocês no Messias. Fui, até o próximo. Ah, e deixa o like aí para o algoritmo reconhecer aí, senão eles não reconhecem e não compartilham, tá bom? Muito obrigado quem acompanha o canal, que o Criador abençoe sempre, com muita paz, muito amor, muita benignidade, respeito, caridade, paz, saúde e harmonia, tá bom? Até o próximo. Fui.